Olá, amigos, que Deus ilumine você, abre os seus pensamentos, para que você não esteja assim, ó, mais escravo como esta cabeça. Eu estou aqui com esta cabeça para mostrar para você que, infelizmente, pastor Tailã, o casal que está aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer a história deste casal. Tem pessoas que estão vivendo desta maneira. Estão mergulhadas nos vícios, né, bispo? E não conseguem enxergar a saída para isso. Elas estão, como o senhor mesmo falou, elas estão como se estivessem vendadas. A solução está ali, aparece para ela ajuda, como nós estamos aqui agora no podcast, estendendo a mão para que ela seja ajudada, mas ela não consegue enxergar, porque ela está cega. E com essa cegueira, com essa venda que está nos olhos, ela gasta tudo. Ela faz o que tiver que fazer por esse vício. Aliás, é o que o Beto e a esposa vai falar ali. Ela vai falar o que ele fazia para os vícios. Agora ela pode convidar agora um amigo, a vizinha, quem está no vício, para participar desse podcast. Exatamente, bispo. Aproveitando, ela já pode se inscrever no nosso canal Universal Espírito Santo, ativar o sininho de notificações e já se preparar. Mandar para um amigo que se encontra viciado. Até uma pessoa, bispo, nos escreveu no último podcast ali nos comentários que ela tem uma amiga que é viciada. Deixa eu ver, o podcast alcançou essa pessoa porque ela enviou esse link para ela. Então agora, faz isso aí, pega o celular, já vai lá, encaminha o link desse podcast, que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. E vai ajudar aquela pessoa que fala, eu não posso sair dos vícios. Bom, eu vou colocar uma matéria, quero que você preste muita atenção e eu já volto. O vício é uma realidade na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um problema considerado sem cura para muitos especialistas. Quem convive com a dependência ou tem um familiar nessa situação está disposto a fazer o que for preciso para eliminar esse mal de uma vez por todas. Clínicas de reabilitação e medicamentos se mostram ineficazes nessa batalha. Mas o que estaria por trás dessa busca incessante pelos entorpecentes? Então só pensava em balada, sair, molecote, né? De novo, então. Acho que tem amigos e não é amigos, má influência. Aconteceu, e assim foi. Primeiramente eu perdi os serviços que eu trabalhava e ficava 3 meses em um, trabalhava, ficava 3 meses em outro. Fui perdendo serviço, aí não conseguia mais trabalhar. E não ia trabalhar porque a dependência química faz você não levantar da cama, faz você não querer trabalhar, você perde a noção, você perde a vontade de tudo. Então eu não ia trabalhar, fui mandado embora em vários. E hoje no momento faz 4 anos que eu estou numa firma, mas eles estão querendo me mandar embora por causa disso, que eu fiquei 2 meses recaí. Drogas, bebidas ou jogatinas são a válvula de escape para muita gente que busca nessas coisas a realização interior. Estão vazias, em busca de algo que satisfaça a falta que carregam dentro de si. Direção e bebida não combinam, e o resultado disso, todos já sabem qual é. Mas a pessoa que está sob o efeito do vício fica completamente vulnerável a qualquer tipo de acidente, podendo colocar, inclusive, a vida de outras pessoas em risco. Observe essa gravação. 2 homens estão em um carro, visivelmente alterados. Tudo indica que teriam bebido antes de pegar a estrada. O vídeo é gravado pelo carona. Enquanto isso, o condutor do veículo acelera. Eles chegam a debochar da situação. Vai passar o sinal vermelho de novo? Ai, situação do motorista. Ai. Só que mal sabiam o que aconteceria em seguida. Em alguns trechos das imagens, eles confessam que estão bêbados. O motorista conduz o carro em zigue-zague na pista. 120 por hora.
Poucos metros depois, o pior que já era esperado acontece. Eu acho que eu vou chegar até o caminho. Ela passou a curva. Vai passar mais O veículo capota e vai parar em meio à vegetação, com as 4 rodas para cima. O automóvel ficou completamente destruído. Esses casos acontecem todos os dias. E é assim que milhares de vidas são perdidas, inclusive as inocentes. Tragédias provocadas pelo vício. Ao contrário do que muitos pensam, a porta de entrada para os vícios é aparentemente inofensiva. É em festas e entre supostos amigos que surgem as oportunidades do primeiro contato com as drogas. A bebida costuma ser o pontapé inicial para a dependência, por ser mais acessível. A partir daí, experimentar substâncias mais potentes e que causam uma letargia ainda maior passa a ser algo corriqueiro. Um caminho difícil de ser deixado, apresentado pelas más influências. São inúmeros relatos de astros do cinema e da música que se envolveram com as drogas em supostos momentos de diversão. Um deles é o cantor Ed Sheeran. O músico britânico ficou conhecido pelas canções que falam de amor, mas na vida real, o retrato é bem diferente. Em uma entrevista, Ed Sheeran fez um desabafo surpreendente. Ele contou que o uso de drogas começou como eventualidade, em alguns momentos e festas, para se divertir com os amigos. Quando se deu conta, já estava viciado e só caiu em si após um de seus colegas perder a vida pelo uso abusivo de substâncias químicas. Dentre os mais diversos entorpecentes, há uma nova droga causando destruição. A K9, ou super maconha, é uma mistura de produtos químicos industriais com moléculas sintéticas de THC pulverizados sobre o papel usado no fumo ou qualquer erva seca, como o capim, por exemplo. Esses 2 irmãos, que não querem mostrar o rosto, foram internados em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. 3 dias já estava viciado. Não conseguia ficar sem. Pedi emprego, pedi família, mulher. Me arrependo muito. A mãe dos jovens chegou a filmar o filho mais novo sob o efeito da droga. Ela conta como o vício tem afetado a sua família. Olha o zumbi aí, gente. Você acha que você errou com seu filho. Você dá o carinho, você trabalha, você faz tudo o que você pode fazer. Você demonstra para ele, você fala do certo e do errado e de repente você vê que parece que você não foi mãe suficiente. Deixa você desnorteado. Eu ficava dormindo na rua, ficava vomitando em casa, chegava, queria brigar. Quem viu a morte de perto por causa do vício quer uma nova chance. Hoje eu mesmo quero ser limpo, mostrar pra minha mãe que eu sou uma pessoa diferente, né? As tentativas de mudança são muitas, mas a frustração de não conseguir se livrar do vício faz o dependente se perguntar: será que realmente existe solução para esse problema? E eu fico imaginando, você que está aí agora participando deste podcast, você prestou atenção no que ele disse? Eu pensava que era uma brincadeira. E essa brincadeira fez ele ser um viciado e perdeu também um amigo nos vícios. A pessoa, ela tenta de várias formas se libertar dos vícios, mas não adianta. Ela fica desta maneira que você está vendo aqui. Pega aqui para mim, por favor, câmera. Aqui, ó, desta maneira que você está vendo aqui. Ó. Ela não tem domínio, ela não tem controle, ela pode ser internada numa clínica, ela pode fazer qualquer coisa, mas ela não vai ser liberta enquanto o espírito do vício não sai da mente da pessoa, ela não é liberta.
Você prestou atenção o que esses dois irmãos disseram? Que a abstinência, o desejo, a fissura é mais forte que eles. E nós sabemos que em várias clínicas são usados vários tipos de remédio, como o chá de bogaína, tem a desintoxicação da mente e nas veias. E eu estava aqui lendo, e outros chamados apieceus, como a heroína e a morfina. Usam-se metadona ou bupreformina para substituir a droga de forma controlada e reduzir a abstinência. Você vê, de uma droga vai para outra. É isso que nós queremos mostrar para você. Você que tem gastado rios de dinheiro numa clínica. E tem mais aqui. Álcool. Utilizam-se naltrexona e acamprosato para diminuir o desejo e o número de recaídos. Diminui o desejo, mas não prova que foram libertos. Cocaína e crack empregam-se comumente estabilizadores e remédios de apoio como o topiramato e o bupropiona. Esse bupropiona é o que mais deixa a pessoa dopada. Dependendo da dosagem de 10 a 50 miligramas, é pior do que a pessoa usar cocaína. Ela fica totalmente dopada, lesada. Sintomas gerais do comorbidades, ansiolíticos e calmantes para quadros agudos de insônia e ansiedade intensa. Nós não estamos aqui, preste atenção, falando mal das clínicas, dos doutores. Eles até tentam ajudar, mas eles não conseguem obter êxito, porque eles estão lutando com uma força espiritual. Então, o senhor, o Newton Patrício, quer dizer que o que eu tenho, o que o meu filho tem, é um problema espiritual? Sim, é um problema espiritual. Por exemplo, eu vou colocar agora para vocês a mãe que vendeu a filha por drogas. Como é que pode uma mãe que esperou 9 meses e ela pegou aquele bebê e vendeu a filha? Ah, eu não acredito. Preste atenção, eu já volto. Ser filha de uma dependente, estar o tempo todo sob o risco dos piores acontecimentos. Em Vitória, Espírito Santo, uma mulher viciada em drogas tentou vender a filha de apenas 11 anos. A fissura pela substância anulou o forte sentimento característico da maternidade. Com o término do dinheiro dela, né, ela ofereceu a filha de 11 anos para se prostituir lá em troca de bebida e drogas. A mulher deixou a criança no posto de combustíveis desde as 2h30 da madrugada e ficou em uma distribuidora próxima ao posto. Ao ser acionada, a polícia tentou conversar com a mãe da menor, mas ela demonstrava fala alterada, visivelmente embriagada. A criança estava contida por populares, né? Ela estava protegida na loja de conveniência, no posto de gasolina, lá próximo. E o pessoal estava bem revoltado com essa mãe, né? Ao tomar conhecimento da situação, o companheiro da mulher foi até o local e chegou a relatar que ela já perdeu a guarda de outras 2 filhas menores, devido à situação em que ela vive. Ao ser indagada sobre o assunto... O que eu vou falar? Pra que eu vou falar? A criança, então, ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, levando assim as amargas memórias da codependência. Aí eu pergunto e você faz uma pergunta para mim, mas bispo, ela não tem caráter, ela não ama a filha. Não, ela ama. Mas ela está dominada. E quando a pessoa está dominada, ela tem essa fissura, esta abstinência,
infelizmente, ela rouba, ela não quer roubar. Ela magoa a mãe e não quer magoar. O que ela vê na frente, ela vê o meio de adquirir uma pedra de crack, um papelote de cocaína. Eu quero colocar esses dados para você agora, eu quero que você acompanhe, preste atenção, leia comigo, você que está acompanhando esse podcast. Por favor, coloca para mim. Pode colocar na tela cheia, por gentileza? Ah, está aqui? Vamos lá. O vício atinge muito mais do que apenas quem usa. Mais de 100 milhões, sabe o que é isso? Mais de 100 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo vício de um familiar. Quer dizer, o codependente, o familiar, ele vira um codependente, não que ele queira, ele não quer afetar, ele não quer destruir, mas, infelizmente, principalmente, neste caso que você viu aqui, 100 milhões, sabe quem sofre? As mães. As mães. E se é o pai ou a mãe como essa que vendeu esta filha de 11 anos, aí fala, no Brasil, pelo menos 28 milhões tem um familiar dependente químico. Mais de 321 mil crianças perderam um dos pais para uma overdose. Meu Deus do céu, que forte. A qualidade de vida dos familiares de usuários de drogas era pior que os dos próprios usuários, por medo, preocupação, culpa, impotência, conflitos, expectativa e frustração. E é verdade. Mães que falam assim, onde eu errei, meu pai? Para o meu filho agora ser um traficante, para o meu filho estar internado numa clínica. Eu tinha sonho com os meus filhos, eu lutei, coloquei numa escola, numa faculdade, para ele ser um engenheiro, um psicólogo, um médico, um doutor. Infelizmente, o seu filho não é culpado. Ele foi vítima desse espírito. Mas espera aí, o senhor pode provar para mim que o vício tem cura? Bom, então vamos acompanhar a história desse casal. O nome é? Núbia. Carlos. Ricardo, fala bem pertinho, traz mais aqui o microfone perto de você. Ricardo e o seu? Carlos. Carlos. E Cláudio aqui. E o Cláudio. Ô, Cláudio, nós estávamos aqui batendo um papo, você disse que usou bebidas. O quê? Quente, fria? Como foi? O uísque, né? Bebia também caipirinha, caipivódica e essas bebidas que hoje aí... Mas eu não acredito que foi num copo cheio, né? Não foi. Como começou? Começou através da nossa família, né? Tradição de família, né? A minha família bebia muito em festas, né? Então, a gente, desde colo, né? Onde tem um familiar bebendo e a criança recebe a chupeta molhado na cerveja, né? Aí, por aí, já foi, já. Ali é considerado como um batismo, né? Quer dizer, deu um estalo na cabeça. E aquela coisa, a nossa família, todo tipo de comemoração era com bebida. Então, a minha tia fazia licor com álcool pesado e a gente, mesmo novinho, com 13, 14 anos, a gente bebia junto com os familiares. Quer dizer, aquilo foi fugindo das suas mãos? Isso, porque o meu irmão até se lembra, quando a gente jogava futebol de areia, a gente nem jogava para ter uma condição financeira. Sempre para disputar uma grade de cerveja, sempre para disputar tudo pela bebida. A gente tocava pagode atrás da bebida, os músicos que a gente contratava, a gente pagava e a gente bebia. Agora, ô Cláudio, que ponto você chegava com esta bebida? A que ponto? A ponto de vomitar, chegar em casa, e minha mãe também chegava também. Quer dizer, a mãe... A mãe, a gente seguia ela porque ela também era perdida, né? Quer dizer, o espírito do vício familiar. Familiar, veio de geração em geração. Os meus tios, as minhas tias, todos nós bebíamos. Então, quando chegava um bêbado, o outro chegava mais bêbado ainda.
E era bebia, por exemplo, chegava 1h da manhã, vomitava a casa toda. Mas você não pensava, na hora que você estava ali no banheiro, ou na cama, ou no quarto, que você vomitava, não vinha aquele tristeza, aquela angústia, não, eu vou parar. Dava vontade de... É uma coisa muito forte. Eu vejo que os teus olhos se encheu de lágrimas aqui muito agora. Forte, porque quando passa o efeito da bebida, você já pensa já em fazer algo contra a sua vida. Passou isso? Passou. Não tentei, mas passou isso. Eu tive um primo também que ele se suicidou por conta... Da bebida. Da bebida. Da bebida, é. Que isso. Se suicidou dentro de casa por conta da bebida. Agora, você disse, mas e quando você saía? Podia dizer que você estava assim? Tinha uma venda nos teus olhos? Tinha. Sentia o cheiro da bebida? Já. Aguçava o paladar? Tudo, futebol era para beber. Sair era para beber. Acordava era para beber. A roda de samba... A razão de viver era beber. Não tinha mais domínio. A consequência da bebida, a gente viu muito. A gente viu pessoas dentro da nossa família ter cirrose. Que isso. Cirrose por conta da bebida. Aquela cirrose hepática. Isso aí. A pessoa fica com a barriga inchada. Amarela. Uma tia nossa... muito parecido com a minha mãe, ela morreu por conta da bebida. Ficou cega primeiro. O nosso tio também morreu por conta da bebida. Nós chamamos sempre que existe o pior momento do vício. Teve esse pior momento da bebida para você? Teve sim. Que você podia falar assim, e agora? Acabou. Teve sim, porque... o pior momento de uma pessoa que bebe é quando ela se vê sem estrutura. Daqui a pouco você vai falar, hein? Daqui a pouco você vai saber do Cláudio. Daqui a pouco você vai ouvir aqui também do Carlos, a esposa. Núbia. Mas eu quero que você preste atenção agora, é muito forte. O que nós iremos colocar aqui? Mãe que sofre com um filho dependente. Acompanhe. Eu já procurei ajuda, já fui no fórum, eu já fui no Conselho Tutelar de Sarandi, eu já fui em delegacia e ninguém pode fazer nada. Aí eu tenho que aceitar ele levando droga pra dentro da minha casa. Pra qualquer hora a polícia chegar lá, eu trabalho o dia inteiro, meu marido tá machucado, trabalhando machucado. Ele podia muito bem estar ajudando o pai dele. E ele prefere vender droga, levar a porcaria dos outros pra dentro da minha casa. Não paga um talão de água, não paga o arroz que ele come e ele ainda quer ser um machão dentro de casa? Por que ele não foi um machão aqui? Lá em casa ele não respeita ninguém, não. Ninguém ele respeita. Ele não respeita eu, não respeita pai, não respeita irmã, ele não respeita ninguém. Aí vai atrás das autoridades, é pego em flagrante e ninguém pode me ajudar. Eu tenho que levar pra casa e continuar passando por tudo isso? Eu tenho uma filha de 19 anos, trabalho em 3 empregos e ele fica por conta só disso aí? Não, eu não vou aceitar coisa errada dentro da minha casa, não. Se fizer de novo, eu vou tocar fora de novo, vou jogar droga fora de novo. E vai ser isso aí, ó. Infelizmente, ele está escolhendo o caminho dele. Bom, talvez você está aí e fala assim, essa mãe está certa. Não posso discordar da sua opinião, mas eu posso falar que ela está errada. Ela apelou para a coisa mais fácil. Se buscasse, como esta família aqui vai falar, onde eles buscaram, qual foi o tratamento, qual foi o refúgio, então essa mãe estaria buscando esse mesmo lugar, esse mesmo tratamento, esse mesmo refúgio. Aliás, eu tenho um número que vai aparecer aqui no rodapé. Eu quero que você ligue no 21 27 0307, o DDD 27 aqui do Estado do Espírito Santo. Você pode enviar para mim ou para o pastor Tailã. Nós vamos responder você, seja um áudio, seja um texto por escrito, não precisa falar o teu nome, nós vamos ajudar você. Você que precisa de uma ajuda para vencer os vícios, bebida quente, bebida fria,
A cocaína, o crack, o K2, K9, o Space, a Artânia, a balinha, o loló, seja qual for o vício, nós vamos ajudar você. Bispo, eu tenho um vício compulsivo, pego dinheiro, eu gasto tudo. Esse é o espírito do vício. Então você pode colocar aqui também, aqui no YouTube tem comentários. Você pode colocar ali qual é o vício que está passando na sua casa, na sua família, e nós vamos ajudar. Eu já volto com você, Cláudio. Vamos ouvir um pouco a sua história. Vamos lá. Como é que foi o vício? O que te pegou? Então, bispo, é parte sentimental. A gente jogava futebol, né, na época, e o pessoal do tráfico, eles se unia, né, para poder jogar futebol com a gente, e me chamou para poder ficar até tal horário da noite, só que eu não suportava ficar até 10 horas, 11 horas da noite. Aí eles falaram bem assim para mim, ó, se você quiser ficar mais tempo, a gente vai te dar um negócio que você vai ficar até amanhã de manhã cedo. Eu falei, não, mas minha mãe chega no horário de meia-noite, que ela trabalhava na madrugada, né? Até meia-noite, né, na verdade. E eu acabei se envolvendo, né? Começamos pela cerveja, né? Depois foi o cigarro. Do cigarro a gente começou a usar a maconha. Da maconha a gente começou a usar o crack, a cocaína, né? Para ficar acordado. E, por último, foi o fristo, né? Que era o cigarro com a pedra. Quer dizer, você começou no cigarro. Comecei na bebida. Na bebida. Na bebida, sim, senhor. Da bebida você pulou para o cigarro. E do cigarro foi para maconha, da maconha. Mas porque você queria algo mais forte? É, porque, na verdade, a gente, quando está vazio, a gente vai procurando se preencher com as coisas, né? E não conseguia o gozo na alma. Eu queria mais. Estava à procura de uma coisa mais forte. Coisa mais forte. Porque a maconha deixa a pessoa lesada, né? É, a pessoa fica voando, Calma. na verdade. Não, fica voada. Uhum. Ela fica voada. A cocaína já deixa mais ligada. Elétrica. Isso. Aí eu bebia isso, fumava e cheirava. Aí ia dormir, a cabeça ficava rodando. Você fica parado e rodando. E nada disso preenchia. Agora, diz que o viciado, ele ouve vozes, Ouve. né? É porque, na verdade, a espiritualidade, ela cai. Uhum. E você começa a ouvir. Às vezes tem uma pessoa... Ninguém está falando aqui e a gente está ouvindo. Fica ouvindo vozes. É como se espiritual. tivesse alguém do lado. Sim, senhor. Entra no campo espiritual. Cai. Na hora que cai a espiritualidade, você entra no campo. Você ouvia essas vozes quando você estava sóbrio ou quando você estava na abstinência ou quando você estava usando? Quando eu estava usando... O que você ouvia? Eu ouvia, tipo assim, usa mais, só mais um pouquinho. Só mais um tiro e amanhã só você um não tiro e faz. amanhã você não precisa mais. Só que aí acabava, chegava em casa de manhã cedinho. Quantos cigarros de maconha você chegava a usar? Ou papelote? Ali era ou mais a bebida? cocaína. Porque Cocaína. a maconha a gente ficava para poder à noite. Uhum. A gente ficava ali tranquilo. Aí quando chegava a hora de 4, 3 horas da madrugada, porque tinha cheirado a noite toda, aí queria dormir. Aí fumava um baseado e tomava bebida alcoólica, né? Aí caía a pressão. Quando caía a pressão, eu conseguia dormir. E aí chegava na madrugada, acordava, né, com vozes na cabeça. Se mata, mas... Você também poderia falar que estava assim. Eu estava assim. Cego. Estava cego, eu não ouvia ninguém. A sua mãe, você já estava casado ou não? Não, ainda não. Ainda não. Mas o que sua mãe falava que você não conseguia ouvi-la? Na verdade, minha mãe ela ficou muito tempo sem saber que eu estava usando droga. Quando eu cheguei ao fundo de poço mesmo, eu pedi ajuda a ela, mas ela não podia me ajudar. Eu falei, mãe, eu tô usando droga. A senhora está lá no portão lá de casa, falando das pessoas que estão usando droga. Eu tô mal. Me ajuda. Falei bem assim, me ajuda. Como que eu ia buscar ajuda com quem estava pior do que eu? Minha mãe chegava mal. Aí a gente roubava. Praticava assalto. Teve até uma vez que nós fomos assaltar um posto de gasolina.
Aí eu corri, o outro foi preso, eles me botaram mais para baixo ainda, eu chegava em casa, se acabava mais ainda. Aí conseguia fazer um assalto, conseguia ajudar a outra pessoa para não matar, que na época eles passavam o rodo lá no bairro. Aí a gente se perdeu que só Deus. Quer dizer, você tinha perdido o controle totalmente. Perdi o controle, perdi. Se eu fosse fazer um montante para você e para o teu irmão, quanto você chegou a gastar na bebida? Se fosse somar hoje, uma somatória da bebida, quanto você teria gastado em reais? No caso meu, eu não vou falar que gastou muito, porque na maioria das vezes que eu ia era patrocinado. Era a coisa mais fácil. Se eu pedisse assim, ó, vou fazer uma cesta básica para dentro de casa. Não, eu não tinha dinheiro. Mas para beber eu tinha. Para beber tinha. Agora, meu irmão... Você gastou mais ou menos quanto? Até roupa do corpo. Tem coisas que eu nem gosto de falar, mas eu vou falar aqui. Eu trabalhei... Porque você vai ajudar. Essa pessoa que está te vendo ali, o Carlos, é bom você olhar ali para ela, fala com ela. Então, para tomar essa decisão, você tem que começar a buscar força. Porque dentro de casa não tinha como buscar força, que estava todo mundo perdido. E eu fazia de tudo pela droga. E, na verdade, eles estavam sofrendo e eu no meio deles. Mas quando eu tomei uma decisão de se entregar, aí eu comecei na verdade, eu cheguei na igreja numa terça-feira. E o que você fazia para as drogas? Para as drogas eu fazia tudo. Porque tem agora viciado te assistindo. Mas será que ele... O que ele fez? Eu quero saber se realmente ele roubava, ele vendia, quanto que ele gastou. Então, fala o que você fazia, depois você fala qual foi o momento que você deu um estalo e falou, chega. Então, eu saía com a roupa de marca na rua, vendia, usava droga. Eu tinha relógio, vendia. Eu cheguei a assinar cheque da minha mãe e botar na boca de fumo. E a polícia chegar lá, pegar tudo aquilo ali, eu dava graças a Deus. Eu achava que Deus estava comigo mesmo eu estando no mundo, perdido. Mesmo estando errado. Mesmo estando errado, e dinheiro chegava. Por que chegava? Porque eu fazia as coisas erradas e eu maquinava para ganhar mais dinheiro. E era em cima daquilo. E eu ficava perdido. Até que um dia encontrei com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Fomos para o Cultura Brasil, né? Foi. Todo mundo conheceu esse lugar lá. E lá eu conheci ela namorava com um rapaz, até meu amigo hoje. Ela namorava com um rapaz e a gente começou a conversar. Porque, na verdade, minha vida já era errada. Eu queria ela porque ela estava com a pessoa e eu queria tomar ela de uma pessoa. E foi uma coisa muito forte que, depois que ela veio até a mim, ela ficava com o pessoal lá de Jardim Camburi, né? E todo mundo era errado também. Era como diz, eu fui procurar uma pessoa que era pior do que eu. Um abismo chamou mandou. Minha mãe até falou, você arrumou uma pessoa pior do que você. Um buraco fazendo outro maior. Aí lá em casa tinha uma porta que dava para olhar o lado de dentro, dava para olhar o lado de fora. E ela veio com uma pistola. Que isso? E eu tinha acabado de pular o muro. Ela bem assim, eu falaram que você estava lá em Goiabeira com outra mulher. Eu falei... E ela com a pistola na mão. Com a pistola na mão. Aí eu bem assim, fingindo que eu estava... Na verdade, tava dormindo. Da blusa. Debaixo da blusa. Aí eu bem assim, ó. Aí minha tia, que morava mais de 12 pessoas dentro da casa, de uma casa, com 3 quartos, 12 pessoas dentro da casa. Era um inferno. Aí eu bem assim, ó. Ai, você falando que eu estava lá em Goiabeiras, eu não estava, eu estava dormindo. Aí minha tia estava atrás da porta. Quando ela tirou a arma, a porta foi bem assim. Vum! Todo mundo correu. Aí falou, ó, você achou uma pessoa pior do que você. E foi indo. O que aconteceu? Mais para frente, meu irmão me chamou para ir para a igreja. Eu falei bem assim, Cláudio, vai você. Igreja não é para mim, não. Aí ficava lá perturbando. Beto,
Deus tem um plano na sua vida. Eu falei, rapaz, vai você, eu não... Até no dia que eu lembro até hoje, eu vim aqui na igreja só para... Eu fiz um propósito com Deus, e o pastor falou bem assim, você que quer mudança da sua vida, eu lá atrás, faz um voto com Deus, que você tiver aí, ou sua vida mesmo, vai lá na frente, entrega ela para Jesus. Eu falei, fiz bem assim, botei o dinheiro e saí, virei as costas. Deus me deu a condição do que eu botei? Deu. Eu cheguei na farmácia, meu patrão falou bem assim, preciso conversar com você, Carlos. Aí eu falei bem assim, pô, meu patrão, o que é? Será que ele sabe que eu estou usando droga? Não. Olha só, eu quero aumentar o seu salário e para você tomar conta da farmácia que tem aqui e na Praia do Canto. Eu falei, meu sonho. Agora eu vou usar mais droga. Eu não vim para a igreja. Eu dei mais chance. Aí, fui. Se acabei mais ainda, ganhei a promoção na farmácia e o vazio continuou. Aí chegou em 2003, meu irmão me chama de novo para a igreja. Né? Foi que num negócio do Grupo Jovem, não foi? Foi uma vigília do Força Jovem, onde tinha um testemunho de uma obreira. Que andava com a gente na madrugada também, a Michele, né? Ela fazia prostituição, né? Ela era. Aí ela, na verdade, eu levava a droga para o morro e ela ficava ali com a gente. Aí, quando eu vi aquele testemunho, eu falei, e ela olhou lá de cima, falei, por isso que ela sumiu. Aí, Cláudio, olha lá quem está ali. Eu falei, meu Deus, se tem jeito para ela, tem jeito para mim, que ela está ali. Aí, beleza, fui. Quando chegou em 2004, tive overdose de cocaína, dentro da casa. Nisso eu já estava na igreja, né? Já lutando por ele. Já estava lutando por ele. Eu fazia propósito e o irmão dele também fazia propósito, né? E fomos usando a fé. E ele ainda estava perdido. Okay. Ele saía do serviço na sexta-feira e só chegava em casa no domingo. Quer dizer, a senhora não, você buscou o melhor tratamento, você buscou o melhor refúgio e você buscou a melhor palavra. Sim. Você confiou naquele que pode todas as coisas, que é Deus. Porque na situação que estava o irmão, o outro, era só alguém superior, poderoso, para livrar você dessa situação. Porque ninguém ia livrar você. Porque poderia colocar você numa clínica, você poderia ser preso, mas saindo da clínica ou da cadeia, você ia fazer pior. Ia fazer pior. E tinha muito amigo. Esse negócio de amizade. Na verdade, o amigo, ele te leva até... Mas amigo não, tá amarrado isso. A pessoa te leva até o lugar. De lá é com você, você e você. Eu fui amarrado 2 vezes. Vou até falar sobre isso. Na época foi no Comodoro, não foi? Comodoro preto. No Comodoro, aquele carro preto. E todas as 2 vezes que foram me levar para me matar, eles não me mataram. Mandaram eu correr no meio dos matos. Era na Pedra da Cebola, que hoje é... O parque, né? Lá antigamente era um lugar de desova. Desova. Me levaram 2 vezes e eles ficavam me esperando na rua. E a última vez foi em 2004 mesmo, que eu fui na igreja e eu tive que fugir. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo. O senhor acha que melhorou? Não, fui lá para Cracolândia. Eu achei um lugar pior. Cheguei lá, gastei tudo que eu tinha, larguei o emprego que eu tinha aqui da farmácia, fui com a mesma roupa e voltei com a mesma roupa. A calça que eu fui era marrom, ela voltou cinza. E eu todo sujo, vim num carro de feira. Você era um caso perdido. Caso perdido. Minha mãe tentou se matar porque eu achava que ela não gostava de mim, mas quando eu cheguei lá, ela... Só Deus. Quando você viu a situação da tua mãe, doeu? Ah, doeu. Eu fui o que mais sofri quando ela morreu.
E nessa época, a gente só namorava, né? E minha sogra me ligou, perguntando por ele. Eu falei para ela, falei, olha, ele esteve aqui, falou que ia para São Paulo a trabalho, né? Porque até então, nessa época aí, eu não sabia que ele usava droga dessa maneira aí, né? Eu só fui descobrir que ele usava droga dessa forma que ele está falando quando eu já estava grávida da minha filha. Que eu estava grávida, precisava me alimentar e naquela época eu não podia trabalhar porque a barriga já estava aparecendo, né? Então, eu fiquei dependente dele, né? Era ele que fazia a compra de alimento, né? E chegou um certo dia, ele falou, ó, amanhã nós vamos fazer compra, né? Eu falei, tá bom. Fiquei esperando ele, que ele morava na casa da mãe, né? E eu morava com os meus pais, na época ainda. E ele não apareceu. Eu achei aquilo estranho, né? Então, ele não apareceu, só que naquela época nem todo mundo tinha celular, né? Que só quem tinha mais condição que tinha celular. Então, eu esperei. Ele vinha, um dia depois, ele apareceu. Falei, eu fiquei te esperando, você falou que a gente ia fazer compra. Ah, é porque eu não recebi. Eu achei que era estranho, porque ele sempre recebia direitinho. Aí, porque eu não recebi ainda, aí por isso que não deu para vir. Aí, passou um outro dia, não sei como, ele conseguiu o dinheiro e veio. Aí, fomos lá, fizemos uma compra. Aí, depois eu perguntei a ele, comecei a estranhar. Eu falei assim, estranhando as atitudes, eu comecei a estranhar as atitudes dele. Aí, passou. Tive a nossa menina nasceu, né? Essa menina nasceu. Depois de 6 meses, nós fomos morar junto. Aí que eu fui descobrir que ele tinha esse vício de droga. Quer dizer, ficamos 1 ano juntos, 1 ano engravidei, né? 6 meses ele ficou com a mãe, eu morava com meus pais. E depois, quando nós fomos morar juntos, que eu fui, né? Quer dizer, o viciado, ele tenta esconder da família, né? Muito. Porque ele não quer, principalmente, a gente viu que você se emocionou aqui, ao ponto que você chorou, que ele não quer que a primeira pessoa que venha saber do vício é a mãe. É a mãe. Porque a mãe sofre. É como agora que a gente viu que a mãe entregou o filho para a delegacia. Quer dizer, a mãe sente a dor. E a nossa mãe, ela passou por uma situação lá atrás que ela nunca quis deixar a gente sozinho. Ela levou a gente com ela. E eu fui o pior filho. Deus me perdoe. Eu fui o pior filho. Eu começava dentro de casa, quebrava tudo. Meus irmãos, né? Eu era autoridade, porque eu conhecia todo mundo. O pessoal da rua né? Eles obedeciam. Tinha alguma coisa com o Beto? Quem está fazendo alguma coisa com ele? Não sei o quê. Então, era uma coisa que só Deus. Depois fui tomar conta de farmácia, piorou minha vida mais ainda, porque a gente que distribuía. Quanto você acha que você gastou nas drogas? Gastava muito. Mais ou menos. Eu ganhava na época, era 2.000 e pouco. Era 2 e pouco, era um salário bom. Isso há 15, 17 anos, né? Equivalente a quase 5 salários. Isso aí. Ganhava bem porque eu ganhava... o que acontece, bispo? Toda a mente de um viciado, ele conta mentira para poder ter as coisas. E a medicação, ela é ganha também desse jeito. Você tem que mentir. Eu mentia muito no balcão da farmácia para vender. Eu ganhava prêmios, não era? Ganhei muitos prêmios. Ganhei geladeira, ganhei computador quando lançou. Eu ganhei isso aqui, mas não levava para casa. Televisão. Eu dava para os outros. Nunca chegava lá em casa. Não, nunca chegava. Eu, às vezes, vendia para poder ter. Meu patrão, uma vez, falou bem assim. Eu falei, meu patrão, me arruma R$500 aí que eu vou comprar mais uma botija e mais uma compra. Ele falou, você montou um restaurante? E se ele estiver vendo, se ele chegar a ver, ele vai lembrar disso. Porque quando ele viu que eu me libertei, que viu porque minha vida estava mudando, ele veio para a igreja. Ele veio para a igreja. Eu vi ele como fala a música?
acenda a chama na escuridão. Tô vendo aquele homem lá grandão. E aí, tô aí na fé. Eu falei, isso aí, arrebentou. E aí, tá lá trabalhando, volta lá trabalhar com a gente. Porque eu vendia muito. Eu vendia, as pessoas compravam, porque a droga, ela evolui. Ela, tipo assim, ela não retarda, ela deixa você à frente. Porque se você usa a cocaína, você começa a ver as coisas. Como se fosse um super-homem, né? Sim, senhor, mas depois, no outro dia, bispo, pelo amor de Deus, dá aquele vazio. Você quer brigar com todo mundo, você quer morrer. Agora, Beto, quem é você hoje? Hoje, poxa, hoje eu sou o ganhador de almas. Vamos olhar e falar lá. Vamos. Hoje eu sou o ganhador de almas, graças a Deus. E foi aqui. Foi chegando aqui que eu consegui encontrar Jesus. Passei em várias portas. Muitas ninguém quis me aceitar. Outras não souberam fazer o trabalho certo. Qual o trabalho certo? É abraçar. É puxar a responsabilidade, não toda, mas colocar, como diz, as boas-vindas. Porque quando eu cheguei aqui, o obreiro fez o quê? Me abraçou. Vou cuidar de você. Eu falei, meu Deus, como assim? Cuidar de mim? Já em outros lugares já não conseguiram fazer isso. Porque eles tinham medo. Quando eu chegava na porta, chegavam os caras junto comigo, né? E aqui, quando eu cheguei, eu lembro até hoje. O ônibus quebrou. Eu vindo da cidade, tinha acabado de ter a segunda overdose. E meu irmão me deu uma palavra uma vez falando sobre que ainda tem jeito. Aí eu falei, não tem jeito. Eu falei, ele tem jeito sim. Aí eu fui para o centro da cidade. Quando eu voltei, meu patrão tinha me dado a promoção, o dinheiro me atrapalhou mais ainda e eu voltei com a overdose. E quando eu cheguei com a overdose na igreja, eu manifestei na terça-feira. Quer dizer, então era provado que aquilo que estava na sua cabeça era um espírito. Era um espírito. O espírito do vício. Do vício. Quando ele saiu, eu lembro até hoje, falei assim, Núbia, sexta-feira nós vamos num floricultura. Você se lembra? Sim. Que quando chegaram lá, cadê Betão? Você não trouxe a carga, não? Eu falei, meu Deus. Era assim que eu ficava? Forte, né? Era assim que eu ficava. Os caras, você tá meio estranho. Eu falei, Núbia, não é mais aqui. Vamos se entregar a Jesus e vamos fazer a obra. Saiu isso. Quer dizer, aquilo saiu de você. Você ficou assim. Fiquei assim. Aí enxerguei. Aí aconteceu muita coisa, bispo. Eu trabalhava na farmácia até E descobriram um monte de coisa lá. Ficou bem. Depois eu saí, né? O patrão ficou tão feliz que, através, né, do trabalho da igreja, muita gente veio. E muita gente veio aqui na porta da igreja, uns voltaram e morreram, se lembra? O Dinei veio na porta, eu falei, vem. Mas, Beto, como que eu faço para me libertar? Se entrega. Mas como se entregar? Se entrega, cara. Mas como não sei o quê, voltou, mataram. O Kiko, né, foi a mesma coisa. Foi. Kiko veio até o altar, tinha um mês que ele estava bem. Quando ele chegou até no altar, porque entrou mais 3 pessoas na frente dele, mas não é pessoas, é ele que não quis. Mataram ele também. Quer dizer, você aproveitou a oportunidade. Aproveitei. Quanto tempo sem recaída, abstinência e fissura? 20 anos. 20 anos. 20 anos vai fazer em dia 2 de dezembro. Dezembro ou dia 6? Dia 2. Dia 2 de dezembro. Quem é ele hoje? Hoje é um homem de Deus, ganha almas, faz esse trabalho, né? É o marido. É um marido bom, trabalhador. Hoje, se o dinheiro vem nas tuas mãos... Aí a gente faz... Poxa, fica em casa, bom demais. Vai tudo para casa. Vai tudo para casa, vai. Você pode falar, vício tem cura. Vício tem cura, com certeza. Eu achava que não tinha saída, mas eu encontrei a saída. Jesus. Tem cura. Tem cura, com certeza tem cura. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa liberta, graças a Deus, e feliz comigo mesmo. Hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, e isso me traz uma felicidade. Tenho Deus acima de tudo e é isso que importa. Tá vendo, meu amigo e minha amiga? É o que eu estou mostrando para você. Você pode.
Coloca aqui no comentário, ou liga no 21 27 03 07 e nós vamos ajudar você. Eu vou colocar um intervalo que também fala de uma história muito forte no Univer Vídeo. Acompanhe e eu volto aqui junto com o pastor Tailan orando por você. Estamos apresentando o podcast Você Pode. Crescendo numa comunidade do Rio de Janeiro, Michael não teve uma vida fácil. O senhor lembra quando eu, a mãe e a Michelle, a gente foi pra praia catar latinha pra conseguir comprar comida? Isso é coisa do passado, Michael. Então por que a gente sofre com isso até hoje, pai? Até quando tu vai bancar de mãozinha, menor? Todo mundo aqui é bandido. Também é. Vamos ver até quando que tu vai evitar o inevitável. Mas depois de um acontecimento cruel, a questão não era mais sobre buscar uma vida melhor, já que para ele... Melhor não é suficiente. Tiro, correria e muita ação serão os caminhos por onde revelações profundas a respeito de conflitos mais comuns do que se imagina virão à tona. E assim como cada pessoa da vida de Michael, você também vai se perguntar: até onde ele vai? Que já está disponível no Univer Vídeo. Voltamos a apresentar o podcast Você Pode. Bom, eu quero que você anota este número: 21 27 03 07. Neste número você vai estar entrando em contato com o pastor Tailan e comigo, e nós estaremos ajudando você. Bom, Tailan, nós vamos fazer uma oração, porque ela pode ficar assim, hein? Ó, que maravilha! Tirando a venda que foi tirado do Cláudio e do Carlos, ela vai ter essa luz. Ela entendeu, né, bispo? Que pode. Pode. Contra fatos não há nenhum argumento. E nós mostramos que o viciado pode falar: eu tenho cura. Exatamente, né, bispo? E essa pessoa que nos acompanha agora, ela entendeu claramente que por caso dela tem jeito. Então entre em contato conosco, nós estamos prontos para te ajudar. Como o bispo bem colocou, 21 27 03 07. Estamos aqui à sua inteira disposição. Né? Nós vamos agora ao momento da fala com Deus por você. Feche os teus olhos. Vamos ao momento sagrado. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus eu peço que agora, nesse momento, o Senhor vá ao encontro de cada um, meu Pai, que assiste esse podcast, a quem agora, meu Deus, está trancado num quarto e a mesa ali forrada com drogas. E no fundo ela pede socorro. Ela quer ajuda. Ela não aguenta mais essa vida que tem levado. Há mães que nos assistem agora que já fez tanto para tirar o filho dos vícios. E eu te peço que o Senhor dê forças a cada um, para que eles possam agora, meu Pai, vir em busca de ajuda. Porque o que ficou claro aqui é que o Senhor pode mudar toda e qualquer vida, que até o Senhor chegue pedindo socorro. Então consagre esse copo com água. Quem beber dessa água receba força, e assim possa alcançar a transformação que só o Senhor pode dar. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Bebamos juntos desse copo com água, e ao beber, você vai receber forças para alcançar a transformação da sua vida. Chegamos ao final, mais um programa.
você pode.